Boa noite, meus irmãos, a paz, tudo bem? Bom estar com vocês hoje aqui. Subi uma serrinha agora há pouco, né? Minha esposa, a Alessandra, me acompanha. Ali, por favor. Tá vendo, irmãos? Eu oro, viu? Ela já não ora tanto, né? Mas eu oro. Muito bom estar com vocês aqui hoje, rever amigos, né? Rever o sudário aqui, o santo sudário. Faz quanto tempo que a gente não se encontra, né? Elas foram buscar. E poder celebrar esse momento, 21 anos, né? Um tempo ímpar, em todos os sentidos, né? Tu falou que é um pouco mais de 21 anos. Começou quando, então? 94. Em 94, com o CAD. Com o CAD. E em 2001, então, a necessidade da igreja. Que bom. Nós também nascemos assim. Nós somos uma comunidade terapêutica, uma casa de recuperação, ou, naquela época, chamada de Desafio Jovem. Nós somos um Desafio Jovem, SOS Vida Jovem, que gera uma igreja chamada Mevan. Também pela necessidade, né, de acolher aquelas famílias e também de levantar recurso para manter a comunidade terapêutica. Então são histórias muito parecidas, né, a da nova vida e a do Mevan. Nascem de projetos sociais. E eu tenho uma definição que, entendam, né, não me interpretem mal, o que nos salva, o que nos remiu foi o sangue do Cordeiro, amém? Mas para mim a questão social na igreja, ela é o sangue da igreja. É o que leva, o que mantém o corpo aquecido, o que mantém o corpo nutrido. É através dos projetos sociais, da obra social, que a gente se aproxima mais do nosso próximo e consegue ver realmente, né, com um olhar do Senhor, um olhar para os dois lados, né? Aquele olhar que a gente vê o irmão, mas também a gente se vê no irmão. E como eu fui ministrado no começo do nosso trabalho, né? Quando eu conheci Jesus, eu já entrei num projeto social, que foi o Luiz que me apresentou, que era um desafio jovem. E ele foi muito rico, porque ainda não era SOS Vida Jovem, né? Era outro desafio. E foi muito rico para mim, porque aquilo me colocou diante de uma realidade que eu desconhecia. Eu vivia, trabalhava normal numa empresa de transportes e passava a semana dentro da empresa, né, com um sapato no pé, e achava que a minha unha encravada doía mais do que o fêmur exposto do irmão. E quando eu fui para o projeto social, eu vi que como as minhas dores, né, e as minhas mazelas eram tão pequenas perto daquilo que eu contemplava a cada dia. E isso me deu um up, né, isso me deu uma leitura diferente. E eu posso dizer para vocês que fui acelerado, né, o processo foi acelerado. O Senhor tem um mistério com um projeto social, com obra social, com o órfão, com a viúva, com o necessitado, com aquele que não tem voz. Existe uma aceleração, amém? Muito bom, recebam também o abraço do Luiz. O Luiz hoje, há pouco antes de sair, falei com ele, né, a respeito, que estava vindo para cá, mandou um abraço para toda a comunidade, pastor Márcio, pastora Carla. E hoje ele deu o cano lá em Itajaí, hoje ele não pregou. Ele está já uma semana numa intensidade aí. Hoje eu perguntei, e aí, vai ministrar hoje? Ele disse, não, hoje eu vou colocar o Jackson, estou muito cansado. Luiz Hermínio cansado, irmão, é sobrenatural. Mas a idade chega, né, irmão? Nós não é mais menino. Amém? Gente, eu queria falar com vocês hoje uma palavra que o Senhor tem colocado muito ao meu coração, e hoje esse momento, né, ele é fruto disso, certamente. Eu queria falar um pouco sobre perseverança, sobre perseverar. Cada um de nós certamente tem um chamado e tem uma palavra de Deus, amém? E às vezes nem sempre é como a gente espera, geralmente não é como a gente espera, mas geralmente
o Senhor, Ele nos permite, Ele nos deixa caminhar e nos observa, para ver como a gente vai se comportar, como a gente vai sair nisso, e na caminhada Ele vai nos alinhando, Ele vai nos ajustando, porque o Senhor sabe, irmãos, né, que se Ele revelar para nós o fim desde o começo, a gente não vai. É verdade? Não é? Eu penso em Moisés, né? Eu tenho certeza que se o Senhor falasse para Moisés, Moisés vai ser assim, desse jeito, 40 anos, mas não te preocupa, tu vai para um deserto joia, não vai ter falta de nada, a roupa vai crescer junto com o corpo, a água eu vou fazer brotar da rocha, a comida eu vou lançar, vai comer até carne, só que vai ficar 40 anos nessa daí. Também não vai entrar na terra prometida, só vai ver. Se ele fala isso, certamente Moisés diria, não, eu não, Senhor, manda o pastor Márcio, deixa eu aqui, né, no Egito, aqui, né, só nas cavalarias, só no bem bom, deixa eu aqui. A gente não faria, irmãos. Deus é sábio, Ele vai revelando no caminho, para que a gente, eu não sei se isso certamente, né, certamente isso aconteceu também com essa casa. Quantas vezes a gente pensou em parar, pastor Márcio? Quantas vezes a gente pensou em entregar a chave, né? Eu lembro que bem no começo mesmo, era só eu e o Luiz, isso antes da igreja ainda, né? O Luiz cuidava de pregar e gravar programa e estar em rádio, quando ele trabalhava no centro evangelístico, e eu trabalhava no secular, nessa transportadora. Depois do horário eu ia atrás de comida, eu ia atrás de alimento, remédio, resolver problema na casa de recuperação, e por muitas vezes eu vinha tarde, Márcio, 2 horas da manhã chegando em casa, e acordava cedo no outro dia, e aquilo era um estresse, né? E aí eu pensava assim, não, amanhã não passa, de amanhã não passa, eu vou pegar a chave e vou entregar amanhã de manhã já para o Luiz, e o Luiz que deu o jeito nisso, e que isso é coisa de louco, né? E acabou, está decidido e pronto. Aí eu dormia, irmão, eu acho que eu dormia no céu, porque no outro dia eu acordava aleluiado, cheio de vontade de fazer as coisas, cheio de sonhos, e eu acredito que não é diferente com você, né? Somos assim, somos semelhantes, a gente oscila mesmo, e o oposto também é verdadeiro. Às vezes a gente está num dia abençoado, né? A gente vai dormir, no dia seguinte alguém dá Pai do Senhor para a gente, e a gente já diz, que Pai do Senhor, o quê? Não é? É assim, irmãos, a gente oscila mesmo, mas o Senhor continua com a sua infinita misericórdia sobre nós, amém? Nos conduzindo e nos ensinando. Então muitas vezes eu pensei em parar, né? Pensei em jogar a toalha, não era como eu imaginava, e as coisas do Senhor, elas são assim mesmo, né? Elas fogem do nosso controle, graças a Deus, né? Porque senão certamente a gente já teria feito coisa errada. Então o Senhor, no passo dele, no tempo dele, Ele vai nos conduzindo e Ele vai cuidando de nós. Mas uma coisa é certa, existe uma guerra, e ela é real, e essa guerra, o nosso opositor, ele quer te parar, ele quer fazer com que você desista, com que você pare, com que você não creia mais, e perseverar, irmãos, eu acho que é a palavra chave para a gente não ficar à margem do caminho. Muitas vezes nós não sabemos, ou nós não enxergamos, é como aquele trânsito, né, num lugar onde tem neblina. Há pouco a gente vinha para cá, tinha neblina na serra, não via quase nada na frente, mas a gente estava no caminho, né? Então às vezes a gente não vê com muita clareza, mas precisamos seguir, precisamos continuar, precisamos avançar, e o Senhor vai fazendo, amém? Perseverar, irmãos,
no nosso dicionário, eu peguei para você o que ele significa, olha só. Permanecer, ficar em um lugar com esperança. E uma outra definição também é ser perseverante, é ser resistente e não desistir diante das tribulações. Amém? Dá para ser assim, irmão? Sem se esforçar, dá para ser assim? Não dá. Não dá, porque nós somos seres que às vezes nós esquecemos de coisas elementares, de coisas relevantes. Às vezes a gente se depara com situações e a gente não pensa o que a Bíblia nos orienta, o que ela traz com relação a isso. Não lembramos, como falei para vocês, a gente não lembra de Moisés, a gente não lembra o que ele passou. Ele pegou um povo, né? Um povo de um lado do deserto, escravos, e ele por 40 anos num percurso mínimo de 15 dias, 20 dias, levou 40 anos, mas saiu na outra extremidade desse deserto com uma nação. Então foram 40 anos criando uma nação. É muito trabalho, é muito difícil, e muitas vezes, você pode acompanhar essa leitura, fazer essa leitura em casa, você vai ver que ele teve situações difíceis, onde realmente só o milagre do Senhor, só a mão do Senhor poderia livrar ele, da mão dos seus semelhantes. Nós esquecemos disso, esquecemos dos grandes homens de fé, que nos antecederam, e como eles se comportaram em determinadas situações. Isso nos fortaleceria, isso nos fortalece, se a gente pensar nisso. Eu pensei em alguns homens aqui, e o primeiro que me veio em perseverança, a lembrança foi Jó. A Bíblia nos fala que ele era um cara mais rico daquela região, fala de 10 filhos que ele tinha, fala de servos, fala de animais, e de repente, um dia, irmãos, ele perdeu tudo que ele tinha. Além de perder tudo que ele tinha, inclusive os filhos dele, ele ainda foi acometido de úlceras, da planta dos pés até o alto da cabeça. Perdeu a reputação, perdeu os amigos, ficou com um caco de telha, coçando as suas úlceras. Será como ele se sentiu nesse momento? Porque não é diferente de alguns de nós. Não há diferença nenhuma entre esses grandes homens da Bíblia e eu e você. Existe a resposta que cada um deles deu a determinadas situações. E nós conhecemos essa história de Jó, e você sabe que inclusive a sua esposa disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. E ele tem uma resposta interessante, ele fala: acaso eu só vou receber de Deus o que é bom e o que é ruim eu não vou receber? Você fala como uma louca. E ele continuou firme, crendo que Deus era Deus, que Deus tinha uma promessa com ele, que Deus estava no controle. Ele perseverou naquela situação, até que essa situação foi revertida. E o Senhor devolveu tudo aquilo que ele havia sido tirado, restituiu tudo a ele, inclusive filhos, riquezas. E a frase que eu gosto é que no final, lá no final do livro, em 42:5, ele diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Nós estamos falando de um homem justo, um homem que andava com Deus, irmãos.
e ele não conhecia Deus. Esse deserto que ele viveu na vida dele o fez conhecer Deus de uma forma diferente. E o que eu quero dizer com isso? Que não é diferente conosco. Há pouco eu falava com o Sudário a respeito da pandemia. Durante a pandemia, nós perdemos irmãos, nós perdemos 2 pastores, o Orlando, de Indaial, e perdemos o Marcelo Pastor, lá do Mevanced, 48 anos, devido ao Covid. Perdemos irmãos, perdemos amigos, perdemos familiares. Muitos irmãos fecharam suas igrejas, muitos, mas todos, sem exceção, todos tiveram um excelente tratamento nessa pandemia. Coisas que nós havíamos perdido, nós conseguimos restaurar ou até mesmo restituir, principalmente nossas relações interpessoais nas casas, em casa. Irmãos da fé, irmãos na igreja, homens de fé, mulheres de fé, mas que não tinham bons relacionamentos em casa. Mas são crentes, pastor? São crentes, irmão. E também é assim? É. Também é assim. O Senhor nos parou para nos reparar. E hoje, apesar de tamanha perda imensurável, incalculável que cada um teve, eu acredito que estamos melhores, principalmente nessas relações que a gente falou. Então, Jó também sofreu, também padeceu. Então você não está em pecado se você está passando algo. Muitas vezes você está sendo polido, talhado, têmpera, para passar esse novo. Esse novo que vem vai precisar de perseverança. Esse novo que vem vai precisar de perseverança. Mas não é novo, é novo. E só o fato de ser novo já encontra resistência. Então perseverar é uma palavra que deve ser acendida no seu dicionário. Ela parece que até está em desuso, não é? A gente está tão no automático, a nossa vida moderna é tão no automático, que se a gente não orar uma semana e o Senhor não responder, a gente já muda a oração. Se orar uma semana e o negócio não acontecer, já não é mais aquilo. Eu vendo o projeto do futebol agora, que coisa linda, né? Uma coisa embrionária e agora já está tomando outras facetas, crescendo, expandindo, perseverando. Valeu até uma boquinha no frangão. Né? Perseverança, irmãos. Eu sei que você tem um chamado, eu sei que você tem um ministério, o Senhor já te chamou. Persevere, continue acreditando. O desafio foi orar pelo meu marido, mas ele não se converte, aquele estepou. Continua orando, irmão, continua orando. O Senhor falou que vai te entregar, continua orando. Não desiste, não baixa a guarda. Mas quando será? Não sei. Mas eu não consigo ver, o homem continua do mesmo jeito. Sai de manhã, só volta depois do boteco. Depois que bota o boteco, fecha. Continua, irmão, continua acreditando, continua avançando. De repente, um negócio vira.
Um outro personagem que eu também pensei foi Ana. Ana, mãe de Samuel. Ela não podia gerar, mas ela queria gerar. Ela queria gerar e queria entregar ao Senhor. Uma mulher que não gerasse naquela cultura era tida como maldita. E ela então continuou crendo que o Senhor a abençoaria, que o Senhor abriria sua madre. Quanto tempo? E nada. Quanto tempo? E nada. Até que de repente o Senhor abriu a sua madre e ela gerou. Imagina, irmãos, para uma mulher hoje é difícil, não é? É terrível não ter uma semente, não deixar uma semente. Para um homem também é terrível isso. Mas ela se manteve no propósito, perseverando, e um dia o Senhor fez. Essa palavra tem que ser acendida no nosso coração, irmãos, porque há tempos, estão próximos. Tão próximo. Nós temos tempos agora próximo de nós. Eu não me refiro à política, não é isso. A política vai ser semana que vem, né? Também vai de alguma forma tocar em nossas vidas, claro que vai. Tudo relacionado a isso respinga em nós, respinga nas nossas vidas, não é? Mas não é isso que eu me refiro realmente ao espiritual. Desde o começo da história da igreja, a igreja foi perseguida. Né? Desde do tempo em que a igreja nasce, ela começa a ser perseguida. E o Senhor, Ele tem os seus meios de perseguir. Antigamente eram as diásporas que espalhavam os crentes pelo mundo. E quem promovia isso? O próprio Senhor promovia. Para que o Evangelho fosse fomentado, para que as coisas acontecessem. Então, o Senhor continua no governo de todas as coisas. Agora nós precisamos entender que nós estamos servindo ao Senhor, amém? E que nós temos que estar pronto para tudo. Aqueles que foram alistados nesse exército, esse exército não tem baixa, irmão. Não tem aquela coisa de baixar, sabe? Eu gosto de contar, Márcio, algo que aconteceu comigo na época, né, quando eu fiz 19 anos, eu inventei de servir o exército. E era eu e mais 2 amigos. Era eu, o Marcos, o Gervásio e o Carlos. E aí a gente foi se alistar e nos alistamos como voluntários. Mas Itajaí, ela tinha uns probleminha no passado. Né? Então assim, Itajaí tinha muita maconha. Então o batalhão fica em Blumenau. E o pessoal de Blumenau é um pessoal mais alemão, né? Então o pessoal é mais rígido e não pegava ninguém de Itajaí. Então a gente sempre era incluído no excesso de contingente. E no dia que a gente foi pegar o resultado, lá se ia servir ou não, excesso de contingente. Aí ficamos bravos, porque a gente era voluntário, queria servir. E aí o senhor Alberi, um batista, gente boa, disse assim: ó, rapazes, se vocês querem então servir, vai lá falar com o sargento. Aí fomos falar com o sargento disse assim: ó, vocês querem servir? Vocês têm que ir lá em Blumenau fazer os exames. Aí eu perguntei para ele assim: tá, e como é que vai ser? Quem vai pagar a passagem? Aí ele assim, bem educado, né, bem doce, como todo sargento, né? Vai vocês têm que pagar, vocês não querem servir? Vai lá. Aí eu fiquei indignado, Márcio, assim não, né? Eu já vou trabalhar de graça praticamente, né? Vou ganhar mal, vai dar para passagem de volta, eu não vou não. E os outros 2, vamos rapaz, vamos, não vou não, que absurdo é esse, eu não vou. E não fui, e eles foram, os 2 foram. No primeiro acampamento, o Marcos Gervásio se jogou de cima de um barranco, em cima de uma árvore, eu não sei se tem aqui pé de silva, não, é uma árvore que ela tem espinho desde a raiz até a folha, é só espinho,
E ele se jogou em cima da árvore para ver se ele quebrava alguma coisa, né? Não quebrou nada. Só se arranhou, mas ficou lanhado. E os oficiais descobriram que aquilo foi proposital, que não foi um acidente, né? Ficou para a última baixa. Foi um dos últimos a sair. E não teve jeito, irmão. Então, esse exército que a gente se alistou também não tem baixa, amém? A gente vai até Jesus voltar. Então as nossas lutas, elas vão continuar até Jesus voltar. As aflições até Jesus voltar. Mas Ele nos diz que a gente precisa ter bom ânimo. A gente precisa perseverar, né? Porque Ele venceu. E nós também venceremos. Amém? Então, irmãos, essa palavra é tão importante. Essa pequena palavra chamada perseverança é tão importante, mas que a gente esquece ela do nosso vocabulário. Na primeira treta, a gente joga a toalha. No primeiro vento, a gente, não, acho que não era bem isso, não, acho que Jesus, eu acho que eu entendi errado. Né? E às vezes até tem uns que batem nas costas, eu também não queria te dizer nada, mas eu também acho que não é o teu chamado. Não, irmão, se o Senhor falou no teu coração, seja o que for, creia e siga. Eu acredito que deve ter sido assim com o CAD, porque foi assim com a gente também. O meu pastor, o nosso pastor, meu e do Luiz, na época, quando a gente queria trocar comida por vaga em casa de recuperação, a nossa igreja, onde nós congregávamos, não tinha celeiro do amor, não tinha. E aí a gente foi falar com o pastor, pedindo para a gente fazer dentro da igreja esse movimento, de pedir comida para os irmãos, aí a metade ficava para a igreja, e a metade a gente trocava por vaga em casa de recuperação. Aí o pastor disse para nós assim, vocês têm que parar com isso. Esse negócio de viciado, isso não dá lucro para ninguém. Isso não dá lucro para a igreja. Vocês têm que parar com isso. Eu estava fresquinho, chegando na igreja. Eu pensei assim, mas o que é o lucro da igreja? O que é o lucro da igreja? Mas eu não falei para ele, porque ele é a minha autoridade, né, irmão? Mas eu pensei. Aí eu fiquei assim, mas se não é gente, se não é alma, o lucro da igreja, o que será então? Mas o pastor disse que não. Aí eu pedi, então, se ele deixava eu fazer fora da igreja. Aí ele falou que fora da igreja eu podia fazer. E a gente começou a fazer. A comunidade, essa comunidade, ela está no mesmo bairro. Os irmãos, as mesmas pessoas, os irmãos ficaram mais velhos, né? Lá também. Como nós, né, Márcio? Também ficaram mais velhos, mas nós sabíamos que o Senhor tinha nos chamado. Então, desse sim, né, desse caminhar, dessa perseverança, nasce a comunidade terapêutica, nasce o Evan, e hoje eu estou aqui por isso. Hoje eu estou conhecendo vocês, porque nós perseveramos numa palavra, porque alguém nos disse não, e a gente continuou, porque alguém atrapalhou, mas a gente continuou, e hoje eu estou aqui, e isso é o milagre do Senhor, amém? Porque qual é a probabilidade de a gente se encontrar, Márcio, em outro lugar, se não por intermédio disso, dessa conexão divina? Sudário, a mesma coisa. Como a gente ia se encontrar? O Senhor está no controle. Persevera, minha irmã. Persevera, meu irmão. Vem vento, não vai ser Mar de Almirante, né? Aquela lagoazinha, não vai ser Mar de Almirante nunca. Vai ter ondas, vai ter vento, vai ter medo. Mas o Senhor te chamou, persevera nesse caminho. Continue caminhando, não distraia, continue avançando.
O que a gente pode imaginar colocando-se no lugar do paralítico do tanque de Betesda? 38 anos, irmão. 38, né, irmão? 38. Ali na beira do tanque. Quando ele via, já foi. Não conseguia chegar até ali. Já pensou? Você ficaria 38 anos na beira de um tanque? Esperando a hora que o anjo fosse mexer a água para você se lançar dentro? Gostei, a expressão da irmã falou assim, ó, fez conta, é 38 anos, irmão, ele ali, esperando o anjo, tão importante para ele era esse milagre, que o Deus do milagre chegou e ele não reconheceu, fez uma pergunta para ele, quer ser curado? Não, mas não dá, porque cada vez alguém vai na minha frente, eu não consigo chegar. Não, tu queres? Levanta e anda. 38 anos ele ali, precisando que alguém o conduzisse, quem sabe alguém lançasse ele, né? Essa era a esperança dele, mas foram 38 anos da vida dele, ali, perseverando dia após dia, olhando se o anjo estava por perto, se tinha algum movimento estranho nas águas, e nada, irmão, ele perseverando. Um outro perseverante também, José, o sonhador, sonhou com algo, o Senhor proporcionou sonhos a ele, compartilhou com os irmãos, compartilhou com os pais, foi vendido como escravo, primeiro dado como morto pelos irmãos, vendido como escravo, foi para o Egito, foi preso, revelou um sonho do copeiro, do padeiro, depois o sonho de Faraó, e aí então ele se torna governador do Egito, a chave do celeiro está na mão dele, uma grande fome em toda a região, sua família, seu povo, vai buscar alimento no Egito. Quando ele se revela aos irmãos, e os irmãos têm pavor, porque pensaram que poderiam ser mortos, né? Ele já havia entendido o que aconteceu, o porquê que o Senhor o conduziu por esse caminho, era justamente para livrar toda a nação dele. Ele perseverou nos sonhos, eram só sonhos, mas ele sabia que aquilo era real, que aqueles feixes de trigo que se dobravam, quem eram? Que o sol e a lua que se dobravam, também quem eram? E ele continuou acreditando nisso, e Deus deu livramento para toda a nação, através da vida deles, através da história de José, que por um bom tempo podia ser uma história de derrotas. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o seu sonho, nem qual é a sua promessa, mas os projetos de Deus, os sonhos, os pensamentos, os caminhos deles são maiores do que o nosso. Nós não compreendemos, irmãos. O que eu fiz lá atrás, e eu sei que certamente que foi o que o Márcio e a equipe toda fez aqui, foi dar uma resposta a uma necessidade. Nós tínhamos uma necessidade no bairro que era dependência química. Nós nunca pensamos que se tornaria uma comunidade terapêutica, se tornaria uma igreja e contribuiria da forma que tem contribuído para o Evangelho no Brasil e no mundo. Nós não sabíamos, mas Deus sabia. Deus sabe. Então, não seja tímido com o que o Senhor te confiou. Talvez você é o livramento da sua casa, da sua família. Nós vemos isso, irmãos, constantemente. A mãe clama pela internação do filho,
Aí o filho vai, encontra Jesus, começa a caminhar com Cristo, e depois toda a família começa também a se aproximar de Cristo, começa também a ser ministrada e são transformados. Nós não sabemos o que o Senhor tem e nem como Ele vai fazer com a nossa história, mas o fato é, Ele te chamou e Ele vai cumprir aquilo que Ele te entregou. Agora existem tempos, né, irmão, também. Às vezes a demora não é porque o Senhor não está te ouvindo. Às vezes a demora é porque você não está com aquela têmpera ainda. Você não está ainda pronto para receber o que vem, né? Porque, irmãos, a nossa luta, como falei, até o final, amém? Não tem, não vai parar. Enquanto a gente estiver nessa terra, respirando, vivendo, nós teremos conflitos. Nós estaremos lutando sempre. Mais intensamente em alguns momentos, um pouco mais suave em outros, mas é luta sempre. Todos os dias. Todos os dias nós temos que negar, todos os dias nós temos que dizer não para a nossa carne, todos os dias nós somos convidados a largar, somos convidados a pecar, a desistir. Amém? Um outro perseverante, Paulo, ele perseverou pelo Evangelho. Paulo, conhecemos a história de Paulo também. Até que horas eu tenho, pastor? Tudo bem. Essa é boa, né? O pastor disse que eu posso ver até a hora que eu quiser, né? Mas se vocês vão ficar é outra história. Então, amém. Oh Deus, coisa boa, né? Irmãos, nós conhecemos a história de Paulo, amém? Zeloso, hebreu de hebreu, o homem era brabo. Pegava a carta das sinagogas, corria atrás de cristão, trazia, né? Cristão não, né? Essa nova seita que nasceu dentro do judaísmo, ele dizia que era, né? E trazia, e aqui ó, prendia, matava, e não estava nem aí. E Paulo, ele estava convicto de que o que ele fazia era de Deus. Ele, na verdade, protegia Deus. Ele zelava para que essa seita não contaminasse a verdadeira e pura religião, que era o judaísmo. Até o dia que ele teve a revelação a caminho de Damasco. Paulo não aceitou Jesus e se converteu e foi congregar em algum lugar. Ele teve a revelação de que aquele Messias que ele esperava era Jesus, que já havia estado com eles. E ali então ele começa todo o processo de desconstrução de tudo que ele havia aprendido. Ele começa a fazer uma espécie de uma transliteração. E ele, então ele vai aprender o que é padecer pelo Evangelho. E aí ele tem essa vida que nós conhecemos de açoites, de prisões, né, de constantes agressões, de sair fugido mesmo, de sair escondido em cesto, de apanhar, de ser apedrejado e dado como morto, ser jogado fora da cidade, e daqui a pouco sacudir a poeira e voltar para pregar o Evangelho e por fim ter a morte que ele teve. Perseverança, e graças a ele nós estamos aqui. Ele é o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque esse homem perseverou, porque esse homem não se deixou vencer por todos os obstáculos que ele teve. E esse homem é um homem de carne, osso e sangue como eu e você, igualzinho. O que ele tinha de mais? Essa fé inabalável, essa perseverança, sempre focado para onde
ele tinha que conduzir esse evangelho, essas pessoas. Então, o Senhor nos chama para essa reflexão hoje. Nós temos sido perseverantes? Nas nossas relações, a gente tem sido perseverante? Eu me refiro ao nosso seio familiar, né? A nossa primeira comunidade após a igreja local. Nós temos sido perseverantes? As nossas relações estão firmes? Ou a gente, qualquer não já é motivo para, estou orando, estou indo para uma outra comunidade, porque aqui, não sei, o pastor não está me valorizando. Como é que está essas relações? Porque essa nossa época, esse nosso momento de tanta informação, de tantas vozes, isso nos confunde também. Evite, irmãos, de ouvir muita coisa. Ouça o seu pastor, ouça a sua liderança, não ouça muita coisa não, senão daqui a pouco você confunde, aí você já não sabe quem é Jesus e quem é Genésio, já mistura tudo, quem é Jesus, quem é Genésio, já não sabe mais. Seja mais seletivo, ouça o homem de Deus, que Deus colocou sobre você, para te orientar. Nós temos tanta informação hoje, que a gente chega a ficar confuso, não é? Ou é só eu que fico confuso, irmão? Hoje está muito bom, né? A gente ter tantas informações, meu celular está carregando ali, mas a gente na palma da mão, a gente tem tanta informação, né? Mas junto com a boa informação vem a informação ruim, vem a confusão. Esses dias eu vi uma irmã, agora essa semana, fiquei chocado com isso, vou até investigar. Ela disse para mim que ela estava seguindo uma profeta lá de Santa Catarina, e que essa profeta havia dito a ela que no céu, antes de nós nascermos, nós escolhemos as famílias que a gente vai nascer, nós escolhemos o nosso pai e a nossa mãe. Estranho, né? Pois é. Tinha um espírito chamado André Luiz, que falava disso. Mas não é uma pessoa comum que está falando isso. É uma irmã na fé que está ouvindo uma profeta falar. Irmãos, onde é que está escrito isso? Na Bíblia, né? Então, mas são as informações que chegam até nós, essas loucuras. Então, irmãos, foco. O Senhor te chamou, o Senhor te alcançou, o Senhor te entregou algo. Se não aconteceu ainda, não é porque Deus está bravo com você, é porque não é o tempo ainda. Tem um tempo para isso acontecer, e vai acontecer, né? Comigo ou semigo, o negócio vai acontecer, Deus vai fazer. Cada um de nós, irmãos, somos seres únicos, amém? Mesmo aquele que é gêmeo da mesma placenta, são dois indivíduos diferentes, parecidinho por fora, mas são ferramentas únicas do Senhor. Cada um de nós é uma ferramenta, e cada um de nós vai ser usado como ferramenta para alguém. Há pessoas que o pastor Márcio, o pastor da casa não vão alcançar, é você que vai alcançar, e você tem que crer nisso, porque a nossa vida é mais do que somente uma vida de espectadores.
Deus não nos chamou para estar somente nos cultos. Deus nos fez ferramenta para tocar pessoas. E Ele nos usa, irmãos. Ele continua querendo que a gente participe do que Ele está fazendo. Assim como foi lá no Éden, não me canso de dizer, porque eu acho engraçado, né? Eu fico imaginando, Márcio, Deus chegando para Adão e dizendo assim: Adão, rapaz, não sabe o que aconteceu? Lá do outro lado da galáxia eu tive um problema, eu tenho que ir lá resolver. Me faz um favor, eu vou pedir para os animais passar aqui na frente e tu vai dando o nome para eles. E o nome que tu der, está dado, pronto, tá? Rapaz, peço desculpa para ti, Adão, mas sabe como é que é, né? A minha agenda é muito... Então, e Adão foi e deu nome para todos os animais. E esse tempo atrás eu li um documento científico que dizia que o animal não podia ter outro nome a não ser o nome que ele tinha. Bem científico isso. O jacaré não dava certo se não fosse jacaré. Elefante não dava certo se não fosse elefante. Eu assim, uau, que revelação. Mas eu fiquei pensando assim, mas se Deus é Deus, mesmo, né, Ele poderia fazer com que cada animal que nasceu até hoje dessa terra e que vai nascer, já nascesse com um número de série, com um chip. Podia ou não podia? E aí Ele chama Adão para dar o nome. Para quê? Para que Adão entenda que ele é coparticipante do que ele está criando. Então, irmãos, nós somos coparticipantes do Senhor no que Ele está fazendo. E aí nós temos duas opções: ou a gente participa, ou a gente não participa. Mas o que Ele está fazendo será feito. A gente pode participar ou não, vai ser feito. Eu só não queria que a nossa geração, né, fosse aquela geração que Deus pouco vai usar. Vai ter que chamar uma próxima geração para fazer o que nós precisamos fazer, né? Eu lembro que lá em Itajaí era porto, né? E como porto nós exportávamos muita madeira lá. E as casas tudo era de madeira lá, muita casa de madeira. Agora que o pessoal está indo para a alvenaria, né? E nós morávamos numa casa de madeira também. E todo ano a mãe inventava de lavar a casa por fora. Toda por fora. Nós éramos 4 meninos. Então ela dividia. O número estava... X estava para cada um. E nós tínhamos que lavar. Só que atrás de casa tinha um campinho. Aí daqui a pouco faltava alguém para fechar o time. Aí o pessoal vinha no muro, né? Oh, está faltando um, está faltando dois, vamos lá, depois tu faz, e a gente ia jogar futebol. E não fazia o que tinha que ser feito, né? Mas tinha que lavar a casa, porque isso já era uma cultura de Natal, tinha que lavar a casa. Aí tinha um irmão, hoje irmão, que nós chamávamos de Coquinho, até hoje eu nunca sei o nome dele, mas nós chamávamos de Coquinho. O Coquinho. E o Coquinho é que a mãe chamava o Coquinho então e pagava o Coquinho para lavar a casa. Aí eu ficava pensando assim, poxa, quando a gente lava, a mãe não paga. Quando a gente não lava, a mãe chama o Coquinho e o Coquinho ganha. E a gente não ganha. Não está certo, né? Então é meio assim, sabe, irmãos? Assim, eu fico pensando, será que o Senhor vai ter que chamar uma outra geração, né? Porque a gente não vai fazer a nossa parte, né? Será que Fazenda Rio Grande vai ficar sem conhecer o Senhor nessa geração, porque a gente tem negligenciado? Não sei, né? Mas eu acredito que a gente precisa continuar a perseverar, acreditar no chamado do Senhor, acreditar que nós somos sim parte da criação e agentes de transformação para esse tempo. Agentes de transformação para esse tempo. Sem jargão, irmãos.
Senhor, o que nós podemos fazer hoje, podemos fazer agora, nesse tempo. Então que nós façamos, mas que a gente retome os sonhos, aquilo que o Senhor te entregou, retoma isso, não coloca isso na gaveta, não coloca nisso, depois eu vejo, depois eu faço, ou eu vou terminar isso agora, eu vou fazer aquilo depois, e aí depois eu prometo que eu vou fazer. Não, irmãos, faça isso já, persevere. Foi difícil? Foi, não conseguiu ainda? Não conseguiu, mas continua caminhando, que o Senhor vai fazer. Amém? E o último modelo, né? Exemplo, que deveria ser o primeiro, mas ele só fica por último, que é para a gente pensar mais nele, né? É Jesus. A perseverança de Jesus nos alcançou, amém? Somos salvos hoje porque Ele perseverou, porque Ele padeceu, irmãos, muitas coisas. Além de sair do seu trono de glória e viver entre nós, Ele foi humilhado, Ele foi perseguido, Ele foi preso, Ele foi julgado injustamente, Ele foi condenado injustamente, Ele foi executado, Ele se deu, Ele se entregou à morte. Um caminho de muitas dores, por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. Ele perseverou. Quem é imitador de Cristo aqui, irmãos? Quem é imitador de Jesus aqui? Amém? Então, se nós somos imitadores de Cristo, irmãos, nós precisamos perseverar como Ele perseverou, crer como Ele creu. Ele acreditou em ti, Sudário, em ti, Márcio, em mim, na Carla, na Ali, e Ele tem nos chamado para isso. Se nós somos imitadores de Cristo, precisamos então imitá-lo na perseverança. Amém, irmãos? Eu encerro com esse versículo aqui para vocês, que está no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé. Dá a mão para o teu irmão, para a tua irmã. Olha para ele assim no olhinho dele. E diz assim: persevera, vaso. Persevera, vaza. Eu queria orar com vocês em cima dessa palavra. Amém? Então pega na mão do teu irmão aí, isso. Pai de misericórdia, te damos graças, Senhor, por esse dia. Te damos graças, Senhor, por esse tempo precioso. Te damos graças, Deus, porque o Senhor tem nos conduzido com o seu braço forte. O Senhor tem nos ajudado, Senhor, a caminhar e a perseverar, Senhor. Oramos, ó Deus, para que os corações se acendam novamente. Oramos, ó Deus, para que os projetos reacendam novamente. Oramos, Deus, para que as promessas voltem à memória. O teu chamado na vida de cada um irmão, de cada uma irmã que aqui está, Senhor, seja vivificado novamente. Senhor, e que eles perseverem, Deus. Que o Senhor revele a eles, Pai, momentos, situações, obstáculos que às vezes parecem intransponíveis, Deus. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um e o Senhor venha ministrar a cada um, para que haja um entendimento. Sabemos que tudo, Senhor, é um tempo,
que há tempo para todas as coisas, Deus, e há tempo também para que o Senhor nos use plenamente naquilo que o Senhor nos chamou. Então nós pedimos, ó Deus, que o Senhor cele essas palavras, ó Deus, no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o Senhor quebre, Senhor, a dormência nos corações, e que elas frutifiquem, que elas germinem e frutifiquem, Senhor, que sejam homens e mulheres, Senhor, cheios da Tua graça, cheio do Teu poder, cheio do Teu Espírito, Senhor, perseverantes, ó Deus, crendo naquilo que o Senhor entregou à sua igreja, crendo, Senhor, na Tua vinda, crendo, Senhor, no Teu reinado, crendo, Senhor, numa eternidade ao Teu lado, Senhor. Essa, Senhor, é a nossa oração esta noite. Que o Senhor nos abençoe grandemente e que se acenda, Senhor, cada chamado aqui, Senhor, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, Senhor. Que o Senhor nos ajude a perseverar mais e mais, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Obrigado pela atenção e pelo carinho. Era esse mesmo que eu ia procurar agora. Pastor Márcio. Enquanto o Lapa compartilhava, Moisés, ele teve que perseverar no encargo, que ele recebeu do Senhor de ser o libertador de Israel. Ana teve que perseverar na busca de ser mãe, de ter um filho, de gerar um filho. O paralítico teve que perseverar porque ele esperava uma cura. Ele queria uma cura e teve que perseverar nessa cura. José recebeu um sonho, que ele lideraria o seu povo. No caso de José, Deus teve que tirar ele de onde ele estava, colocar ele em outro lugar para que aquele sonho se tornasse realidade. E às vezes Deus nos move de lugar também. Paulo, você parou para pensar no qual foi o chamado de Paulo? Você vai sofrer pelo meu nome. Você está disposto a perseverar para sofrer? E o último e o maior exemplo, eu estava lembrando do texto, Jesus foi fiel e perseverou até a morte, e a morte de cruz. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa perseverar. Não sei. E enquanto o louvor é ministrado, se você tem alguma área pela qual eu preciso perseverar. Talvez tenha chegado aqui com vontade de desistir, como a gente diz aqui, de jogar os bets, largar os bets. Pode ser qualquer uma dessas áreas, ou pode ser uma área até que nem foi mencionada aqui, um exemplo que não foi mencionado. O fato é, persevere. Se você entende que isso é de Deus para a sua vida, se você tem colocado isso diante de Deus, persevere. E nós queremos proporcionar para você um momento pessoal, e você tem liberdade, se você quiser que alguém ore por você, por essa área, por essa situação, aonde você precisa de forças para perseverar. Se você quer que alguém te ajude em oração, orando e intercedendo por você, eu quero convidar você a deixar o seu lugar, sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que alguém possa te ajudar em oração, interceder junto com você. Se você entende isso, aproveite esse momento, deixe o seu lugar, vem aqui à frente, que Deus, eu preciso perseverança, eu preciso, seja qual for a área, querido, mas se você entende que é de Deus, e que você quer receber uma porção nova da graça hoje, para perseverar, deixe o seu lugar e vem à frente. E menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim.
infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, da infinita humildade, servo de todos os irmãos. Declare isso. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, na infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, na infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, servo de todos os irmãos, igreja, que ele cresça, de todos os irmãos. que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, na infinita humildade. Amém. Queridos, a Franciele, a Marli estava orando com ela aqui, ela falou, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Glória a Deus! Eu lembro o marido da Marli, o Marcos, que é pastor aqui hoje, o Maurício estava pregando, a igreja era lá no salãozinho do CAD, tem um salão ali do outro lado e nós congregávamos ali. E aí o Marcos queria entregar a vida para Jesus e ele vinha no culto e ninguém fazia apelo. E ele veio num culto, ele veio em 2 cultos e 3 cultos e ninguém fazia apelo. Aí um dia o Maurício estava pregando, o Maurício terminou de pregar, foi orar para encerrar. Aí o Marcos falou assim, escuta, você não vai fazer aquela oração para a gente entregar a vida para Jesus? A Franciele veio até aqui à frente e disse, eu quero entregar. E a Marli fez uma oração com ela. Mas talvez você está aqui hoje e você também queira tomar essa decisão.
Você entendeu que sem Jesus você não vai acessar a promessa de Deus, porque isso é verdade. Sem Jesus não há como a promessa de Deus, aquilo que é propósito de Deus, se cumprir na vida de ninguém. Não é na sua, é nem na minha, na vida de ninguém. E se você, assim como a Franciele, entendeu e deseja hoje, já decidiu, mas quer tornar público a sua decisão de fazer de Jesus Salvador e Senhor da sua vida, eu quero que você deixe o seu lugar, venha aqui à frente. A Marli já orou, nós vamos orar de novo com a Franciele, mas nós queremos orar com você também. E se você está aqui hoje, entendeu e quer fazer isso, vem aqui na frente, nós queremos orar com você. Amém, amém, glória a Deus. Mais alguém? Rafaela, aleluia! Sobre o trono, Maria Eduarda, a Rafaela, eu falei o nome dela, esqueci. Franciele, mais alguém? aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pai, nós abençoamos a vida da Maria Eduarda, da Franciele, da Rafaela. Amém, Jesus. Nós um dia, Pai, fizemos essa decisão, tomamos essa decisão diante do entendimento de que Jesus perdoou os nossos pecados quando se ofereceu como sacrifício, e foi isso que nos deu a condição de sermos perdoados e de sermos reconciliados com o Senhor e de acessarmos uma nova vida. E agora, como igreja, como irmãos, nós oramos para que isso seja realidade, se torne verdade na vida dessas mulheres, que elas acessem a nova vida que Cristo oferece, a vida eterna e abundante, amém, a vida para a eternidade, mas também para esse tempo, amém, porque a eternidade da vida delas começa hoje, começa agora, amém, e que elas desfrutem de tudo aquilo que o Senhor tem, e que pela Tua graça, no poder do Teu Espírito, elas sejam animadas, encorajadas a perseverar nessa decisão, amém, a se manter nessa caminhada. Nós as abençoamos como igreja, em nome de Jesus. Olha para vocês lá atrás, são muito bem-vindas a família. Aleluia. Algumas pessoas para abraçar. Você pode dar um abraço nessas irmãs? Amém, 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 amém. Aleluia. Amém, amém, aleluia. Aleluia. Amém, amém. Você vai orar mais alguma coisa ou não? Você vai orar mais alguma coisa? Fazer uma oração pela igreja, né? Que a gente seja perseverante. Mas eu queria isso que eu pensei naquilo que lá para fora. Amém, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia pelo movimento dos céus neste lugar, o movimento do Espírito Santo, a graça do Senhor neste lugar, amém? Queridos, e nós falamos ontem na nossa abertura, nós estamos debaixo de uma palavra, que é Apocalipse 21:5, para esse novo ano, que é: eis que faço novas todas as coisas, todas, não são algumas coisas, o Senhor Jesus diz, Ele diz: eis que eu faço novas todas as coisas, e porque Ele faz novas todas as coisas, nós podemos ter a certeza de que vamos desfrutar dessa novidade de vida. E Ele diz: escreve essas palavras, porque são fiéis e verdadeiras, são palavras da boca do Senhor Jesus. Então nós podemos crer, nós podemos confiar e nós podemos descansar. E nós temos declarado isso aqui: tempo de coisas novas, tempo de coisas novas. As coisas velhas já ficaram para trás. Vamos viver o novo do Senhor para hoje e para agora.
Amém, querido? Você recebe essa palavra? Amém. Tempo de coisas novas. Eu não sei o que você precisa ver de novidade, mas eu sei que o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, opera coisas novas nas nossas vidas. E o pastor Lapa falou algo muito interessante que eu anotei aqui: o novo que vem sempre vai precisar de perseverança. Queridos, todos nós queremos coisas novas. Talvez, como ele disse, você tem anseios, sonhos, projetos que ficaram guardados, que ficaram esquecidos. E eu oro para que o Senhor te traga à lembrança aquilo que pode te dar esperança. Que o Senhor te traga à lembrança o teu chamado. Que o Senhor te traga à lembrança palavras que Ele já te deu, talvez há muito tempo atrás, e que ainda não se cumpriram e ficaram esquecidas. Que o Senhor te traga à lembrança sonhos, anseios, projetos. Mas como o pastor disse, o novo vai exigir de nós perseverança, porque não quer dizer que ele vai acontecer amanhã e nem daqui a pouco, talvez ainda leve um tempo. Para isso nós precisamos perseverar. Aquele que perseverar vai experimentar o novo de Deus. E nós queremos declarar o novo de Deus na sua família, na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Nós queremos declarar o novo de Deus na vida da sua esposa, do seu marido. Nós declaramos o novo de Deus no seu trabalho, nas tuas finanças. Nós declaramos o novo de Deus no teu ministério, no chamado, naquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Nós ministramos sobre a tua vida. Se você recebe, levante a sua mão e receba o novo de Deus para você. O novo de Deus, porque são palavras do Senhor Jesus, e nós cremos que nós estamos caminhando neste novo. E desde que nós começamos a declarar isso, nós já temos ouvido pessoas dizer: eu estou experimentando novo, eu não imaginava que isso pudesse acontecer, e eu estou vivendo novidade de vida, eu estou vivendo, aleluia. E nós vamos ouvir, aplauda o Senhor de todo o teu coração, aleluia, aleluia. E nós vamos ouvir, queridos, eu creio. Ontem eu estava aqui num momento de oração no pastor Ulisses, e eu disse para o Senhor: Senhor, eu preciso deixar algumas coisas para trás para viver esse novo, porque para viver o novo eu preciso deixar o que passou. Eu preciso, aquilo que passou me serve como experiência, mas eu não posso ficar presa no passado. Eu tenho que viver agora, o hoje. Em Hebreus, o autor de Hebreus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Queridos, é hoje, é para agora. E eu creio que nós vamos ouvir muitos testemunhos, muitos, já estamos ouvindo, já estamos glorificando ao Senhor por aquilo que Ele já está fazendo. E muito mais nós vamos glorificar, porque Ele vai continuar fazendo. E nós queremos orar agora pela igreja, por essa igreja. Se você faz parte dessa igreja, se você veio aqui hoje, não importa, você pode ser visitante e ter entrado aqui pela primeira vez, mas nós queremos orar para que Deus nos ajude a perseverar neste novo que se inicia sobre as nossas vidas, aleluia, aleluia. Então nós vamos orar agora. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para mim. Talvez a igreja está falando de novo, mas eu não estou vendo nada novo. Mas eu quero perseverar, eu quero perseverar, eu quero perseverar. Deus, em vá nome dizendo, de Jesus, vá falando com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a igreja do Senhor que congrega nesse lugar esse tempo de novidade, Pai, esse tempo de coisas novas, e sobre a vida de cada pessoa que está nesse ambiente nessa noite. Mas de uma maneira bem peculiar, Pai, nós temos recebido essa palavra como igreja local. Pai, nós clamamos agora, em nome de Jesus, que nós sejamos pelo Teu Espírito, Pai,
empoderados nessa perseverança, nessa fé, nessa confiança, para perseverarmos, permanecermos, até que os nossos olhos contemplem, até que os nossos pés pisem, até que as nossas mãos toquem aquilo que o Senhor tem designado para nós como igreja local. Amém, Deus, amém. Pai, em nome de Jesus, Coisas novas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tem pessoas aqui nessa noite que o Senhor sabe, Pai. Eu quero pedir agora, dá sonhos, dá visões, traz revelações, Deus, em nome mas de que Jesus. seja mais do que experiência emocional, mas que seja, Pai, que seja gerada uma convicção, Amém, amém. uma convicção de que é o Senhor quem está falando, de que é o Senhor quem está falando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o paralítico precisou permanecer até que a cura chegasse. José teve que perseverar, mudou de lugar várias vezes, mas teve que perseverar até que o Senhor o conduzisse na posição que o Senhor queria conduzir. Amém. Deus, ajuda-nos. Ana teve que se humilhar, chorar, se sujeitar, até que a madre fosse aberta. Pai, obrigado, Senhor. Continua falando conosco e traz a cada um de nós aquilo que nós, de maneira individual, precisamos fazer, mas também aquilo que nós, como igreja, precisamos fazer Ajuda-nos, Pai. para, de fato, acessar e viver de maneira intensa e plena um novo ciclo que o Senhor declarou que nós acessaríamos. Amém. E nós, pela fé, acessamos esse novo tempo, Deus, sim, acessamos esse Deus, novo sim. ciclo, debaixo da sua graça, debaixo da sua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, hoje Que de ruja manhã leão. foi muito claro quando Deus me deu uma palavra, que nós estávamos mudando de nível, estávamos subindo de nível, e hoje o pastor Laba, agora à noite, fechou, para que eu e você possamos subir de nível, nós precisamos perseverar, e os céus dessa cidade está aberto. Os céus estão abertos sobre essa igreja. E você só não vai subir de nível se você ficar de fora. E a ordem é: venha, venha e persevere e ouça